Beleza, então só para recapitular aqui a parte do óleo, né? Então para sangrar a parte do óleo aqui, abre com a chave de boca aqui, sangra o óleo, depois fecha com a veda rosca, abre essa tampa aqui que é bem prática, é só girar ela. Aqui ó, eu não vou abrir toda ela, mas é só girar. Abriu a tampa, funil e completa o óleo. Aqui aqui ele vai marcar quanto que vai subindo no reservatório. Então aqui essa faixa vermelha significa o mínimo e na faixa preta em cima o máximo. Então ficando pouco abaixo do máximo não tem problema também. E na parte interna, nesse caninho branco aqui que sobe, na parte interna desse medidor aqui tem um termômetro, que o ideal é ele trabalhar até 60 graus. Então dificilmente ele vai bater nos 60 graus, mas trabalhando nos 60 graus tá tranquilo. Aí, aqui é a chave onde tu faz a ligação dela, tá? Então é só subir e descer. Esse aqui é um disjuntor de 32 amperes, então é o disjuntor ideal para essa voltagem e para suportar a parte elétrica do componente eletrônico como um todo. Vindo para esse outro lado aqui, esse daqui é o filtro que faz no caso, que nem carro. O carro a cada tantos mil quilômetros tem que trocar o óleo e filtro. Aqui não é diferente. O detalhe é isso aqui, ó. Esse medidor aqui, eu vou ligar ele só para te ver. Ele vai bater aqui nos 5 mais ou menos. Liga para mim aí, por favor. Ó. Tá vendo que ele mexeu um pouquinho aqui? Isso aqui é porque tá novo. É novo esse filtro. Quando ele bater no 20, aí quando bater esse medidor lá no 20, aí tem que trocar o filtro. Isso aqui vai fazer 200 mil tijolos mais ou menos até bater lá. Mas isso aqui é interessante porque se eu não tivesse colocado isso aqui, a cada período tu ia ter que abrir, vazar óleo, olhar se está bom, se está limpo, se está sujo. Então com isso daqui tu já elimina isso e tu só consegue acompanhar a máquina para saber se ela está dentro dos parâmetros tudo certinho em relação ao filtro de óleo para manter a qualidade da máquina funcionando e o óleo também. Pode desligar. Então ele é no 20, né? No 20. No 20 aqui tu pode trocar, tá? A outra situação, tá vendo essa capa aqui? Eu coloquei porque chega aqui, ó. Aqui tem um motor. Esse aqui é um motor de 7,5 cavalos. É a máquina turbinada que a gente chama. Esse sistema hidráulico aqui dá uma potência muito mais expressiva para a máquina do que quando ela vem original de fábrica. Quando ela vem original, geralmente ela vem com 2,5 ou no máximo 5 CV. Esse aqui nós estamos falando 2,5 cavalos a mais. Isso aqui dá uma diferença na produção, tanto na agilidade, na velocidade, assim como no acabamento do tijolo. Ele prensa melhor. Aí por que dessa capa de madeira aqui? Nessa minha linha de montagem, e como a gente está falando terra, pó, né, cimento, acaba que eventualmente às vezes pode cair alguma coisa aqui e vir a cair para o lado. Então eu coloquei aqui justamente para não cair pó aqui na parte de cima do motor, que é onde está a hélice da ventilação dela. Se fica caindo excesso de situação ali dentro, pode ser que prejudique, né? Prejudique no funcionamento do motor. Só essa capa aqui não pode deixar nada encostando, ele tem que ventilar, ele tem que respirar, mas não pode cair material diretamente ali, beleza? Então essa parte aqui, esses fios aqui, ó, se tu filmar aqui, ó, tu vai ver que ele tem uma tomada aqui interna, certo? Ah, dá pra ver. Ali. Esses dois fios aqui é para ligar as resistências, né? Porque se a gente trabalha fazendo 6 tijolos por minuto com a umidade da terra, já nos primeiros 10 tijolos ele começa a grudar na matriz. Vai grudar e tu não vai conseguir trabalhar. Tu vai desenformar, tirar o tijolo, ele gruda e quebra. Independente da solo arenoso, argiloso. Então, por isso a importância das resistências. E aí,
é só olhar aqui qual cabo que está na parte de cima, qual de baixo, só para te saber. Não importa a posição que tu ligar. Mas, às vezes um aquece um pouco mais, outro menos. Aí é só tu tirar ou colocar ali. Caso tu queira fazer também, eu não fiz, mas caso tu queira fazer, tu pode deixar direto e colocar uma chave, liga e desliga. Fica melhor ainda, né? Fica melhor ainda. Aí tu deixa ligado direto e bota um liga e desliga que nem eu tenho aqui para ligar a máquina. Fica mais prático, tá? Pode colocar do lado ali onde tá a tomada. E essa resistência, ela aquece... Ela aquece isso aqui, ó. Ela vai aquecer tanto a matriz superior quanto a matriz inferior. Uma para cada, né? Uma para cada. Cada um daqueles dois fios ali aquece o de cima e o outro aquece o de baixo. Isso facilita a retirada do tijolo. Isso facilita a retirada do tijolo. Assim tu consegue produzir o dia inteiro sem se preocupar, grudar. Porque ele vai secando. Quebrar, ele vai evitando aquele acúmulo de umidade de grudar nas matrizes. Porque imagina, 6 toneladas ali compactando. Sai água. Compactando. Aí ele vai grudar. A matriz aquecida elimina isso. Consegue trabalhar com a sequência o dia inteiro sem se preocupar com isso. Felipe, queimou uma resistência. É muito prático de fazer a extração, a retirada. Inclusive eu tenho aqui uma... tu vai levar junto também, mais um bônus. Mas para retirar, ó, aqui é uma delas, ó. Aí é bem simples. Vai tirar aqui os parafusos, ó, tá vendo? Tem 4 parafusos. Tirou aqui, ela já vai dar acesso direto na parte da resistência. Tirou ali, ela vai soltar, puxa a resistência por aqui. Aqui ela está isolada, mas ela tem um encaixe. Tirou esse encaixe, substituiu a resistência, questão de 20 minutos, meia hora, está com a resistência substituída. Essa resistência, compra ela em ferragista? Pode comprar direto, eu sugiro comprar direto do fabricante, porque aí ele já tem com a medida exata lá, o valor não é tão diferente de comprar de outro local e às vezes você tem que ficar fazendo gambiarra para dar certo. Então, comprar do fabricante eu sugiro como melhor. As matrizes a mesma coisa. A resistência ela fica aqui assim, né? Fica aqui, são 2 pontos, né? Na parte central aqui. Esse fio isolando aqui é porque para não aquecer muito, né? Por isso que ele é diferente. Ele é diferente, por causa disso. Até porque ele é bem isolado, né? Porque é onde tu tem acesso, né? Então tu vai trabalhar aqui, ó. Não ter perigo, né? Para não ter perigo, né? E para ser mais prático, ela é mais... mais resistente, né? É mais resistente e ela anda junto, né? Ela não é aquele fio que com o movimento vai quebrar, sabe? Quando você precisa de manutenção, aí você entra em contato com o pessoal? Olha, graças a Deus, essa máquina aqui, se precisa de algum tipo de manutenção, a pessoa mesmo consegue resolver, né? Eu nunca tive nenhuma situação nesse quesito. Tem meses que eu tô com ela e assim, tá... É só alegria essa máquina aqui, diferente daquela outra que eu tinha comentado para vocês. Agora, se precisar algum tipo de manutenção, dá para entrar em contato lá com eles, que eles vão sugerir, ou eu mesmo vou conseguir auxiliar. Porque geralmente ou é um parafuso, ou é aqui, ou ali, é coisa bem prática. E essa é a questão que eu falei aquela hora também. Quando tu tem uma máquina que, se ela é muito top, beleza. Mas quando tu tem uma máquina que é só no olho que parece ser robusta, mas só dá problema, aí é só piora a tua linha de produção. Quanto mais coisa tu agrega, se não tiver muito praticidade de trabalhar, só vai derrubar a tua produção. Então aqui é muito simples, muito prático. O trabalho aqui de regulagem. A outra resistência. A outra resistência aqui, ó. Ó. Essa alavanca, ela está um pouco longe aqui porque estava fazendo limpeza e tal. Essa alavanca aqui, ela sobe e ela desce a parte da matriz inferior, que é o que tu vai fechar aqui, né? E aí tu sobe com essa alavanca aqui, ela compacta e faz o tijolo. Aí depois tu vai soltar aqui. E aí com essa alavanca tu vem até o final e aí tu tira o tijolo.
a resistência nessa parte de baixo, ela também fica aqui. Ó, ela é um fio que sai daqui. Ó, esse daqui é da matriz de baixo. Ela sai aqui. Tu também vai soltar esses 5 parafusos aqui. Tirou aqui, já dá acesso direto na resistência. Tirou a resistência, aí tu vai tirar aqui também o fio, né? Uma dica: quando tu tirar o fio aqui, amarra, emenda um no outro e tu puxa o outro sendo guia, porque tu passar o fio por aqui é um pouquinho ruim. Então aí já puxa ele junto já mata a charada. Aí só encaixa, é bem simples, é só dar um encaixe aqui. O desenho é certinho. A primeira vez que eu precisei fazer, eu fiz sozinho e foi assim, foi auto-explicativo o negócio dela, sabe? Deixa eu achar aqui. O menino cardápio. Ó, essa daqui é a resistência, ó. Essa aqui. Aí aqui, ó. Por exemplo, vou soltar esse daqui. Eu vou amarrar. Quando eu puxar, ela já vai junto. Aí depois, ela é isso aqui, ó. Ela é um encaixe, uma aqui e outra aqui. Aí tu só vai amarrar os fios aqui, não importa a sequência, tá? Ela não tem um fio... Elas são duas juntas, né? É. Então tu vai amarrar, vai emendar o fio aqui, posicionou, acabou. Tá feito o negócio da resistência. Essa questão. Regulagem de altura, isso é importantíssimo. Tu vai ver aqui, ó, a quantidade de parafusos. Ela tem esses parafusos aqui, ela tem esses parafusos aqui. Isso aqui tudo, ela regula a altura do tijolo. Só que nenhum desses aqui tu vai mexer. Eu tô dizendo isso porque eu tive que quebrar a cabeça no início. Então, já tô te passando um pulo do gato. Nisso aqui nada tu mexe. Isso aqui, se tu mexer, tanto desse lado quanto desse lado, é igual esse aqui, ele vai dar diferença de altura também. Se tu mexer nesse parafuso aqui, ele vai dar diferença de altura também. Esse dali é o que a gente chama de é o stop da máquina, tá? Vou ligar de novo aqui. Agora se tu colocar nesses aqui, ó, tá vendo esses aqui de baixo? Quando eu movimentar isso daqui, ele vai cair nos 2 parafusos embaixo. Esse é o stop da abertura da caixa molde. Que lembra que eu medi, estava com 12 centímetros? Então eu vou baixar. Ó, ela vai ali e ela não vai forçar mais. Agora o pulo do gato é o que? Se tu deixar um parafuso mais para cima e o outro fora, vai empenar o teu eixo aqui, vai empenar o pistão. Então o que é o pulo do gato? Vamos imaginar, ó, eu quero trabalhar, tava em 12 centímetros, tá? Aí, vamos supor que a tua massa tá um pouco mais seca, é só um exemplo. Eu quero dos 12 centímetros subir para 11 centímetros. Aí tu vai calcular, com o passar dos dias tu já vai pegando a manha do negócio. Mas aqui, ó, tu deixou um pouquinho para cima, tá vendo? Isso aqui dá mais ou menos 1 centímetro. Então, se nós calcular aqui, olha lá, ó, tá dando 11, tá vendo? Aí beleza, tá dando 11, Caraca. tá dando 11, ó. Então, agora o que tu vai fazer? Tu só vai subir esse parafuso desse lado e o outro parafuso do outro lado, encostando bem e apertar esses aqui, ó, para ele não dar e dando diferença. Apertou aqui, acabou. Então a máquina já está regulada para 11 centímetros. Minha mistura tá mais seca e tá dando diferença de altura, tá dando menos, né? Tá dando 68 milímetros. Significa que precisa entrar mais material, certo? Então, aí nós temos que baixar esse parafuso aqui. Ó, ele tá no 11 e eu vou baixar. Aí eu vou lá, baixo mais ou menos o que eu preciso. Aí tem que baixar os dois lados, tá? Porque senão ele vai empenar.
Baixou os dois, aí tu vem fazendo o teste aqui, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. Ó. E ajusta. Chegou, ajusta e pronto. Já baixei de novo. Ajuste de regulagem de altura é só nesse daqui, só nesse parafuso de baixo. Se tu mexer aqui ou do outro lado, ou mexer nesse de cima, aí tu vai desregular a máquina. O ideal é só tu regular a quantidade de entrada de material na tua máquina, que é esses parafusos de baixo aqui, né? Solo mais seco, tu vai precisar subir os parafusos, solo mais úmido, baixar o parafuso. E aí ir regulando conforme a compactação do material, beleza? Então esse daqui eu digo para ti que essa parte da regulagem é o que vai mandar em tu conseguir trabalhar aqui na máquina sem ter que ficar mexendo muita coisa, certo? Agora, sem ficar mexendo muita coisa, o que comanda é a mistura. Isso nas primeiras vezes que for fazer a mistura, até tu achar o ponto, até tu conseguir sentir a textura na mão, aquela coisa toda do material, da mistura feita, vai uns dias, né? A partir do momento que tu chegou, conseguiu regular, viu que deu um acabamento bacana, deu uma compactação bacana, curou o tijolo, chegou numa resistência boa, tu já sabe o ponto de umidade que tu tem que trabalhar. Geralmente ali, quantos segundos de água tu tem que jogar. Claro que cada dia o solo parado, ele seca, né? Hoje o solo está numa umidade, amanhã ele está um pouco mais seco e assim vai, né? A não ser que ele esteja na chuva, mas se ele estiver num ambiente fechado, que nem aqui dentro, cada dia ele vai estar um pouquinho mais seco. Às vezes vai mudar a quantidade de água, 2 segundos, 3 segundos, é tudo muito variável. O que eu sempre faço? Na primeira mistura do dia, eu já sei qual que é a minha mistura, né? Eu já sei qual que é o ponto adequado. Eu já fiz a mistura, já joguei para cá. Eu vi que com uma abertura da caixa molde de 11 centímetros, 12 centímetros já está dando o tijolo que eu preciso. Então, se eu molhei 25 segundos, 1 minuto, eu já sigo durante o dia molhando nessa mesma pegada. Com pequena variação para mais, para menos, de acordo com, por exemplo, a primeira camada do solo ela vai estar mais seca, mas cada vez mais para dentro ela vai estar mais úmida. Então ela pode ter variações, mas é isso aí, né? Então tu fez a primeira, deu bom já, tu já sabe que tu molhou 1 minuto, mais ou menos vai ser essa tocada aí durante o dia. Então é isso. Infelizmente a bitorneira não está aqui só para mim fazer a mistura e fazer ela funcionar, mas basicamente ela vai estar em funcionamento com o triturador interno. Jogou para cá, você vai fazer o abastecimento aqui manual, né? Então ela vai entrar aqui. Uma bitorneira eu uso a batelada 7:1, que dá mais ou menos, uma bitorneira enche 3 vezes esse reservatório aqui. Quando a mistura está um pouquinho úmida, o que não é ruim, um pouquinho úmido vai te proporcionar a questão da cura, que nós estávamos conversando. Às vezes ela pode agarrar um pouquinho aqui. Aí tu só vem com martelo de borracha aqui, ó, dá umas batidinhas sem espancar a máquina, só dá umas batidinhas aqui e ela solta e tu vai alimentar. Aí tu vai puxar ela, detalhe, isso daqui é interessante também, não pode puxar assim, ó. Por quê? Porque vai vir mistura, talvez caia um pouco mais aqui no início, não caia a mesma quantidade aqui, então sempre puxar ela reta. Puxou reto, voltou reto, isso aqui é bem tranquilo, é só um Ela toque é pesada mesmo. para puxar, não? Não. Então puxou aqui, voltou, caiu lá, fechou, prensou. Ela vai marcar aqui, ó, 150 bar, né? Quando ela tá fazendo a compactação, agora ela não tá com material aqui. Mas quando tu sobe, ela faz a compactação e ela trava no 150 bar. Ou seja, ela já é a regulagem, certo? Já tá na regulagem ótima. Felipe, eu quero soltar um pouco a pressão da compactação. Tô percebendo aqui o meu solo e tal.
eu consigo, eu não preciso usar 150 bar. Aí o que tu vai fazer? Deixa eu pegar uma chave aqui. Aí tu vai pegar, isso eu só tô mostrando para te entender como é que faz. Geralmente não vai precisar mexer, mas se for preciso, aí tu vai saber o que fazer. Tu vai pegar uma chave Allen, e aí nesse cara aqui, ó, aí tu, não é muita coisa, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, aí tu vai percebendo aqui. Soltou, ela vai de 150, vai cair para 145 bar, entendeu? Isso com ela ligada, né? Isso, com ela ligada para te conseguir movimentar. Ajustou, chegou na pressão que tu quer, aí tu vai parar lá, vai travar com a chave de boca aqui e acabou. Tá? Isso daqui eu só estou mostrando para te saber como é que tu mexe na questão da pressão. É bem prática, bem simples. 150 é o 150 básico. é o padrão. Padrão, né? né? O padrão 150 bar. Basicamente, cara, falando da prensa, é isso. Não tem muito mistério. É prático. O mais aqui é o dia a dia e pegando jeito, né? Pegando jeito, pegando a velocidade, pegando a praticidade. É prático trabalhar. Repito, a mistura é o que manda. Então, se eu consigo manter um padrão de mistura, né, eu já tô fazendo um traço 7:1, né? Depois até eu vou mostrar ali, mas o traço 7:1 que eu utilizo aqui são 2 carrinhos de 65 litros de solo e 2 baldes de 24 litros, que dá pouco menos de 30 quilos de cimento CP5. Jogou na bitorneira, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, misturando só para homogeneizar o material seco, e depois ajusta a umidade da água, né? Com a mangueira ou com o bico aplicador, enfim, aí vai dar... Aí lá você vai jogando e vai para Isso, ela. aí nunca joga um jato forte, né? Joga tipo, não Pulveriza. pulverização, aquela bem fininha, mas o melhor possível, porque quando a bitorneira começa a misturar o cimento, o solo, ele começa a criar as bolotas, por isso do triturador interno. Então, quando cria essa bolota, geralmente o que acontece? Se for principalmente por isso de homogeneizar bem no início, porque se logo jogou tudo e já molha, muitas vezes o cimento não entra. vai misturar bem com a terra. E se tu já molhou e ele não misturou, vai ficar muitas vezes aquela bolota só de terra ou só de cimento, né? Então, quando acontece isso e porventura tu corta no meio um tijolo, tu vai ver lá uma bolota, isso dali, ou não vai curar bem o tijolo, ou vai deixar o teu tijolo fraco. Só um ou outro ponto forte e às vezes são patologias que pode apresentar depois com aquele excesso de cimento num lugar só, não homogeneizou, enfim, são algumas situações que podem acontecer. Por isso, se tu seguir o padrão, misturar 1 minuto e meio mais ou menos, homogeneizou bem, a bitorneira é top por causa disso. Homogeneizou bem, foi colocando água, ajustou o ponto, né? Depois até a gente vai pegar, vai fazer mesmo que manual, só para pegar mais ou menos o ponto ali, fazer aqui também, tijolo. Chegou no ponto, esse aqui é o ponto, beleza, deu certo. O quanto mais tu conseguir manter aquela mesma pegada, aquele mesmo padrão de umidade, por isso do detalhe, eu acertei na primeira do dia, eu molhei 1 minuto. Se eu molhar 30 segundos, vai dar uma diferença grande. Se eu molhar 5 minutos, vai virar um lodo, né? Então, seguindo sempre com a pequena variação, para um pouco mais ou um pouco menos, o teu material vai chegar sempre o mais parecido possível aqui. E isso vai fazer com que tu tenha que ficar regulando a máquina o mínimo possível. Geralmente o que acontece? Quando tu trabalha com uma umidade que tu trabalha rápido a batelada, vamos supor 10 minutos, 15 minutos, aquela mistura total da bitorneira, tu já prensou todos os tijolos, muitas vezes tu não precisa nem regular. Quando está em uma pessoa, 2 pessoas, para fazer todo o processo, que demora um pouco mais, a tendência é que ele perca um pouquinho da umidade, né? Porque o CP5 ele puxa mais a umidade com mais velocidade do que o CP2, por exemplo, cimento CP2. Vamos imaginar,
em vez de levar 15 minutos, eu estou levando meia hora para prensar todos os tijolos. Então aquela mistura no início vai estar boa, mas conforme vem a última para cá, vai estar mais seco. Aí tu vai ter que subir um pouco os parafusos. Por quê? Porque secou, né? Secou um pouco a massa. Se tu prensar na mesma abertura que tá, ele vai dar mais alto o tijolo. Por quê? Porque já secou um pouco o material. Aí tu sobe o parafuso, esses parafusos que eu mostrei mais cedo, sobe um pouco ali, tipo 1 centímetro, 1,5 centímetros, não muito, né? E prensa. Ó, chegou na altura, toca o pau para acabar aquele lá, porque a tendência é que a partir do momento que ele começa a secar, ele seca rápido, sabe? Então tu vai perder muita regulagem de altura. Eu tô dando isso daqui como exemplo por coisas que eu passei até pegar a manha. Então, quando fiz a batelada, finalizo ela. Eu vou parar para almoço. Um exemplo, tá? Eu paro meio-dia e eu sei que eu levo meia hora para finalizar. Então, se 11h30 tu fez a última, acabou. Não precisa ninguém mais colocar material na bitorneira, misturar, porque vai secar e o material depois de seco fica ruim de trabalhar. Então, depois que misturou terra, cimento e água e deixou secar, ele fica muito arenoso. E aí prejudica um pouco para te trabalhar aqui depois. Então, deu 11h30, eu paro meio-dia, encerra, não faz mais, finaliza aquela, dá uma limpeza na máquina, nos negócios e acabou, tá? E isso é o pulo do gato. O pulo do gato é o quê? O mais preciso for a mistura na bitorneira, por exemplo, ou no formato que tu for fazer a mistura, né? Na bitorneira, eu indico a bitorneira. Só repete as quantidades da bitorneira. Sim, a batelada vai variar. A batelada é exata? Não, não é exata. A norma exige um mínimo de 2 MPa. E isso é o que a norma exige, né? Ou seja, se o tijolo tiver com 10 MPa aqui, o cliente muitas vezes ele não vai pagar pelo 10 MPa, ele vai pagar pelo preço, ele quer pagar pelo preço do mercado. Então toda a conta do cimento para chegar no 10 MPa, o tijolo vai ser ótimo, não vai ter reclamação nenhuma. Mas o fabricante vai estar pagando essa conta do cimento, né? Então vamos imaginar o seguinte: tudo que passa de 2 MPa já é o fabricante que está colocando dinheiro a mais. Claro, vai proporcionar um tijolo de maior qualidade e tudo mais, mas às vezes é um recurso que não precisava, porque 2 MPa já é ótimo, o tijolo já é muito bom. Agora, o cliente quer fazer uma obra com 2 pavimentos, tal, vão livre, enfim, alguns detalhes. Eu preciso ter um tijolo de pelo menos 4, 5 MPa. Aí pode ser negociado, né? É feito um levantamento, quanto de cimento a mais, e negociado junto com o cliente no final, né? Então, exemplo, se eu trabalho o preço do milheiro a R$ 1.500, para mim garantir o mínimo de 2 MPa e eu quero chegar nos 5 MPa, eu tenho que ver qual que é a conta a mais de material para mim fazer uma venda saudável, né? Agora, qual que é a mistura que eu faço aqui? 7:1. Basicamente são 2 carrinhos de mão cheio, né? Cada carrinho é 65 litros, são 130 litros de solo já processado, solo já pronto para uso, e 2 baldes de cimento CP5, cada balde 12 litros, então 24 litros, dá pouco menos de 30 quilos, né? Se for colocar um número cheio no milheiro, consome mais ou menos 2,5, 2,8 metros cúbicos de solo e aproximadamente 400 kg de cimento CP5 por milheiro. Então, mais ou menos essa é a conta para um traço 7:1, né? Agora, se tu analisar, eu estou conseguindo fazer nessa mesma quantidade de solo, mas diminuir de 24 litros para 20 litros de cimento, 18 litros de cimento. Isso vai representando traço 8:1, 9, 10:1. O que passa de 10:1 já é pobre em cimento, né? Aí vai variar muito do material, dos testes de compressão. Eu sugiro trabalhar do 7, 8:1, que tu vai ter um tijolo
com qualidade, que vai te dar um acabamento bom também. Aí na bitoneira, qual que é a capacidade dela? A bitorneira é 400 litros. Aí dá para colocar essa quantidade de uma vez? Eu sugiro trabalhar menos, por quê? Porque senão tu vai perder material. Né? Só se tu tiver com 2 prensas trabalhando, né, onde tu consegue esses 400 litros dividir em 6 bateladas. Porque se tu colocar 400 litros para fazer numa prensa só, no final, imagina só, com essa quantidade que eu faço hoje, se levar 20 minutos, se tu colocar 400 litros dentro da bitorneira, tu vai levar 1 hora para finalizar ela. Dentro dessa 1 hora, o último material que vier para cá já vai estar seco. Aqui cabe quanto? Aqui ela vai caber, são 3, então 140 por 3, eu não sou muito bom de contas. Nós também não. 5, 10, mais ou menos 50 litros. 50 litros, né? Pouco Aí, menos de 50, 46 litros. Aí você... Quantos tijolos? Uma mistura completa dá praticamente uma fiada. Cada fiada nesse pallet de 1,20 por 1, ele dá 64 tijolos. Então é mais ou menos uma batelada completa com uma fiada. Uma batelada e uma fiada. Aí, eu sugiro que trabalhe mais ou menos nessa pegada aí. A não ser que, por exemplo, também esteja em 4, 5 pessoas, aí o processo vai andar um pouco mais rápido, né? Pode tentar explorar um pouco mais a capacidade na bitorneira. Mas eu indico e sugiro trabalhar aí com no máximo 150 litros. E no momento que enche aqui, a betoneira fica parada ou ela fica girando ainda? Depois que tu misturou, tu pode... chegou no ponto, para a bitorneira. Não tem necessidade dela ficar trabalhando. Se ficar trabalhando, não tem problema. Vai estar misturando ali. Mas isso faz com que ela perca umidade também. Tu não vai estar toda hora molhando, né? Então, para a bitorneira. Acertou o ponto, já tá bom, pode parar ela. Aí aqui você vai enchendo, a esteira vai caindo. Aí, como você sabe assim que a quantidade que você vai soltar da betoneira na esteira? E esse é no dia a dia. No dia a dia, exemplo, né? Encheu aqui. Quando está enchendo, o cara que está aqui, por exemplo, nessa montagem aqui, a pessoa já fica com o dedo lá no botão da esteira, encheu, só faz o sinal e ele desliga. Entendi. Né? Aí, às vezes, fica um pouco na betoneira. Esteira. Na esteira também fica, né? Uma coisa que eu consigo fazer aqui para agilizar, por exemplo, mandou a primeira, né, encheu. Mandou a segunda, encheu. Quando tá aqui assim, mais ou menos, que essa diferença aqui para essa diferença é quase igual, porque ela vai afunilando. Então chegou aqui, o que está dentro da bitorneira, joga e deixa armazenado na esteira, coloca uma lona por cima para ela não perder tanta umidade. E aí o operador da bitorneira já começa um outro traço. Já começa a fazer outra mistura. Isso para não parar a tua produção. Começa a fazer outra mistura. No momento que acabar aqui, ele já deu tempo de encher a bitorneira e começar a rodar. E o que está dentro aqui da esteira, aí tu manda. Então até ficar pronto lá, já tem material. O tempo de acabar aqui já tem material pronto. Entendi. Então isso faz com que tu não precise parar aqui. Por exemplo, a produção é isso. É a linha rodando sem parar, né? Quando tu pega, isso é no dia a dia, tá? No dia a dia tu vai pegando esses macetes, vai pegando o time do negócio como um todo. Rodou, começou, tá trabalhando em 3 nessa parte aqui, um misturando, um prensando e um colocando no pallet. No momento que tu começa a pegar o time, aí tu produz sem parar, né? Tu consegue fazer aqui, exemplo, 6 tijolos por minuto. Então a pessoa que está misturando, ela já sabe o tempo que leva mais ou menos para acabar aqui, ela já sabe o tempo que ela tem que preparar lá, ela sabe o tempo para homogeneizar, o tempo de molhar, o tempo para ficar bom. O detalhe lá é o cara ficar bom também para mandar sempre a mistura igual, não tem como mandar sempre, mas o mais próximo possível para não ter que ficar regulando máquina. Então isso tudo faz com que a produção ande ou não. E isso é em qualquer tipo de máquina. A partir do momento que pegou o jeito, vai embora. A esteira, a limpeza dela é só passar um pano ali depois, né? Só deixar ela girando e... Ó, uma coisa para te economizar, porque aqui tu não precisa exclusivamente, a linha não exige compressor de ar. Se tu tiver, é ótimo. Por quê? Porque ele sobra algumas rebarbas no tijolo, que depois quando ele cura, ele fica alguns cantos vivos ou
parte ali que ele não dá um acabamento fino, né? Então, uma soprada de ar do compressor elimina isso, principalmente porque vai estar úmido. Aqui, ó, isso aqui. Então, ele sai. Ó, tá. com o dedo tu tira, mas aí na obra a pessoa tem que fazer esse serviço, às vezes está um pouco mais firme, que nem aqui, ó. E isso daqui, querendo ou não, quando pega um tijolo no outro, ele dá a diferença aqui, às vezes, de 1 milímetro ou mais. E aí o cara tem que ficar lixando, enfim. Então isso daqui tudo o teu cliente vai agradecer quando conseguir chegar nesse padrão aqui, porque a obra dele vai andar mais rápido. Então, se tu conseguir ter um compressor, não precisa ser 200 pés, 150 pés. Só para dar um ventinho mesmo, só para te dar um jato, tirar o excesso e ir pro pallet. Se conseguir fazer isso, show de bola, tá? E também o compressor vai te ajudar a dar a manutenção aqui de limpar, né? Tu vai conseguir dar a manutenção, limpar, tirar o excesso, porque no movimentar de todo o dia trabalhando, vai dar acúmulo de terra de, por exemplo, um tijolo ou outro que tu foi tirar, quebrou na mão. Até pegar a manha, quebrou na mão, é terra que vai caindo aqui. Então, entra a terra aqui, então o compressor, o ar, né, te auxilia nessa parte da limpeza, tanto da máquina quanto da esteira, para tirar dos cantos, tirar dos excessos, enfim. Ah, Felipe, no início, um compressor de ar, vai depender, usado ou não, é X valor. Eu consigo dar essas manutenção de outro jeito? Soprador de ar. Soprador deve custar R$200 mais ou menos. E tu consegue fazer a manutenção na máquina, limpeza na esteira. E eu sugiro que tenha, pelo menos inicialmente, um soprador. Aí tu consegue manter a tua máquina limpa, tudo certinho, tá? E as esteiras também. A bitorneira, basicamente, tu vai utilizar o compressor para tirar excesso de terra, né, de pó, terra, mas internamente nela, na parte do triturador ou atrás, ele vai acumulando um pouco de terra, né? Então é sempre legal também ela estar num local, ou tu manusear ela, tirar daquele local para outro, para te dar uma limpeza interna ali com mangueira e tal, porque se o cimento gruda, né, também nas facas da lateral da bitorneira, isso dali vai acumulando e depois ela não mistura direito, né, vai vedando esses furos ali. Então é interessante também a bitorneira, no mínimo, uma vez por semana ela tem uma limpeza geral, mas todo dia ela tem a limpeza no final do dia. Uma limpeza geral que eu digo, né, mas na sexta-feira tirar o excesso daquilo que não foi tirando durante cada dia da semana.